um dia só para promover esse dia que a gente vai ter essa prática para vocês, para tentar contribuir mais na vida de vocês, tá bom? Vamos fazer aqui um amparado, né, histórico, né, da contextualização do espaço da educação no Brasil. Quem é que vai fazer o concurso para professor aqui de Araripina? Alguém de vocês vão fazer? As meninas da sala de AE que são mais novatas, tem alguém aqui que vai fazer? Tem não, né? Se vocês souberem, Francisca vai fazer. Se vocês souberem alguém que vai fazer, o próprio a consultoria, né, tá oferecendo. Deus me defenderás. Por que, Núbia? Tu não quer fazer, mulher? Quero aposentar, tá certo. Mas aí só deixando claro que a UES de consultoria, né, tanto tá dando aula, como tá dando apoio psicológico aos alunos, porque a gente sabe que hoje um dos maiores motivos que faz com que as pessoas reprovem no concurso é o estado emocional. A maior prova disso é que o último concurso que eu fui fazer, eu nem sabia que era em Salgueiro, eu vim descobrir no dia do concurso que era naquele dia por causa que tinha sido só 30 dias abertos. E aí minhas colegas relatando, Patrícia, quando eu cheguei lá, deu um branco e eu não conseguia lembrar de nada que eu estudei. E aí, quando a gente foi resolver questões, eu tinha resolvido mais questão que elas. Então, assim, eu nem tinha estudado. Por quê? Porque o lado emocional delas falaram mais alto. Então, a importância, até o Jonathan falou, Patrícia, vamos fazer um aulão para preparar e dar dicas de como lidar com o emocional na hora da prova. Eu achei muito interessante e é muito pertinente. Mas vamos lá. Fazendo um aparato histórico, as pesquisas contribuem para compreender as mudanças fisiológicas, ideológicas e culturais na prática educativa. Igual a nossa amiga aí trouxe quando se trata de cultura, né? Os alunos hoje chegam na sala de aula, né, com instrumentos cortantes, chamando palavrões. A gente não sabe se chama o pai, se chama a mãe, se chama o avô, porque culturalmente a gente não sabe mais quem é responsável por aquela criança. E a outra pessoa fala que a criança chegou porque era morador de rua. E aí, uma criança morador de rua, como assim? Então, é algo para a gente se pensar, né? Na prática educativa. Desenhando a função do professor na sala de aula e os efeitos do aprendizado na vida desse aluno. Até 1960 e até 1970, percebeu-se o comportamento conservador e tradicional, como a gente tinha falado, né? E houve, graças a Deus, houve essa ruptura, mas com essa ruptura, eu não sei se vocês concordam comigo, veio também grandes desafios entrelaçados. Quem aqui concorda comigo que quando a gente passou essa transição desse modelo de aprendizagem, onde o professor teve que se adaptar a uma nova conjuntura fisiológica, ideológica, cultural, ao novo plano educacional, veio também os desafios junto que vocês, sem preparação, que estão sendo preparados ainda hoje para lidar com tudo isso. Quem aqui de vocês concorda que os desafios vieram junto e vieram muitos com isso? Se seu paixão tivesse aqui, seu paixão já estava falando. E aí vocês todas aí concordam, né, gente? Que veio grandes desafios. Agora o professor levanta a voz para falar um pouco mais alto que o aluno já diz, você não é minha mãe, né? A professora pede para o aluno se retirar da sala, no outro dia vem mãe, pai, avô e tio querendo, né? Por que que meu filho chegou em casa mais cedo? O que que aconteceu? E aí nessa hora o filho que não tinha mãe, que a mãe era ausente, aparece várias mães, né? Aparece mãe, pai, avô, tio nesse momento. Então, Antônia, são grandes os desafios que a escola enfrenta, não só de hoje, mas de todos sempre. E aí pode passar, amiga. Pois deu ruim, eu só falo gritando. Mas eu também, mulher. Minha mãe também. Minha mãe só fala gritando. Digo, mãe, fala mais baixo, mas não adianta, não. É da gente mesmo. E professor, hein? Que tem 30 meninos.
Fazendo. Oh, Alane, passa para mim, minha linda. Próxima aula eu vou passar os slides, vai aprender. Esse movimento dirige-se à construção de valores, influenciando a participação social, essa transição, promovendo melhores condições de vida e igualdade de oportunidades educacionais e sociais. A educação inclusiva é um direito garantido por lei, né? Dentro da Constituição Federal de 1988, dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, que vem reforçar, dentro da Declaração Mundial de Educação, ou seja, quando a gente fala de educação inclusiva, a gente vai encontrar, né, as normativas que vocês devem estar trabalhando, quais são esses direitos, dentro de tudo isso aqui. Então, as auxiliares de sala de aula, eu vou até elaborar um conteúdo específico para ela, bem resumido, sobre algumas questões que podem e outras que são anticonstitucionais, para poder elas estar embasadas, né, fundamentadas no trabalho delas. E conhecimento é poder, né? 1990 veio a Declaração de Salamanca, onde a gente falou da semana passada, LDB, que é a Convenção de Guatemala. O acesso à educação é direito das crianças com deficiência, também é assegurado pela Lei 7.853, né, no seu artigo 80. Pode passar, Elane. O documento, né, que é essa declaração de Salamanca, que a gente vem destacando, que é onde tem realmente, onde fala bastante sobre essa inclusão, é um documento elaborado na Conferência, né, de Educação Especial, na Espanha, em 1994, que tinha como objetivo fornecer diretrizes, um caminho a trilhar, né, diretrizes básicas para formular e reformar políticas e sistemas educacionais de acordo com a inclusão social. A declaração ela é considerada um dos principais documentos mundiais, não importa quantos anos vão passar, minha gente. Essa declaração sempre vai ser algo primordial e considerado um dos princípios mundiais que visa a inclusão social. Ao lado da Convenção de Direitos da Criança de 1988, né, Declaração sobre a Educação para Todos, ela é o resultado de uma tendência a nível mundial que consolidou a educação inclusiva, ou seja, foi ela que consolidou a educação inclusiva e cuja origem também tem sido atribuída ao movimento de direitos humanos, né, como vocês sabem, que aí a gente teve quase um desmonte dos direitos humanos e a gente teve aí mais dificuldades, mas graças a Deus estamos todos de pé, né, com força de vontade, professores humanizados, comprometidos. E aí, bora passando, que hoje é muita teoria, depois a gente vai discutir sobre tudo isso, vou ouvir vocês, tá bom? A declaração é também considerada inovadora. Por que ela é inovadora? Porque, conforme diz seu próprio texto, ela proporcionou uma oportunidade única de colocação da educação especial dentro da estrutura de educação para todos. Ela apenas não traz um modelo de educação para criança com deficiência, mas ela traz também esse modelo de educação para todo, de realmente incluir o ser humano, né, dentro do ambiente educacional, afirmada em 1990, promovendo uma plataforma que afirma o princípio e a discussão da prática de garantia da inclusão das crianças com necessidades educacionais especiais. Quando a gente fala em necessidades educacionais especiais, a gente coloca aquela criança que era morador de rua, Núbia. A gente não coloca somente as crianças com deficiência. Nessas iniciativas e a tomada de seus lugares de direito numa sociedade de aprendizagem. Pode passar, Lani. Todas as crianças têm direito assegurado em leis, com a Convenção de Direitos da Criança, Declaração de Salamanca, onde elaboram estratégias de um bom atendimento das crianças que usufrui e assegura o estímulo às crianças com deficiência, devendo à escola
satisfazer as necessidades de seus alunos e assegurar uma escola de qualidade. Aí eu pergunto para vocês, a gente tem aí escrito, né, na Constituição, na Declaração de Salamanca, no direito da criança e do adolescente, todas as diretrizes, tudo que a escola, né, deve assegurar um estudo de qualidade. Então, gente, tá dando eco aí no de Vanderlândia? Vanderlândia, desliga teu microfone, amiga. Ok. Mas aí, as meninas, eu pergunto para vocês. Quem leva em consideração as dificuldades que a escola enfrenta? A falta de verba do governo federal para investir em recurso, a falta de uma remuneração adequada para os professores que estão dentro da sala de aula, alunos que não têm um laudo, alunos que não têm uma família funcional, uma escola aonde tem o prédio apenas e muito dos coordenadores, né? Eles têm um jogo de cintura e vão atrás das coisas para conseguir realizar, né, um ensino de uma aprendizagem significativa, mas olha os desafios. Aqui vem dizendo que a escola tem que promover e assegurar, né, um ensino de qualidade. Ok, tudo bem. Mas e aí, Estado? E aí, sociedade? Vocês estão contribuindo para que a gente possa estar desenvolvendo? Eu quero que vocês façam essa crítica. Eu quero que vocês problematizem isso. Que não é porque está escrito aqui que vocês precisam dizer, não, eu preciso ir hoje para lá, eu vou realmente sei o que é isso, mas será que nós estamos conseguindo, as meninas que estavam aí discutindo, nós estamos conseguindo desenvolver essa escola de qualidade que está aqui nas diretrizes? E por que a gente não está conseguindo? É culpa minha? É de Nílvia? É culpa de Ana? É culpa de Ronier? É culpa de quem quando a gente não consegue fazer com que esse aluno consiga, de fato, ter esse contato com uma aprendizagem significativa? É culpa de quem? Aqueles 3 alunos que o professor antes de ontem trouxe, que eles não sabem ler, não sabem escrever, eles não desenvolveram a aprendizagem e já estão no ensino médio. Onde é que está o erro? Será que nós estamos tendo uma escola realmente, um ensino realmente eficaz? Estamos atingindo o nosso objetivo de inclusão educacional ou de ensino, né, e aprendizagem significativa? Será que as escolas, aqui está dizendo, assegurar uma escola de qualidade? É bonito, né, falar isso? Quem é que vai assegurar? É o diretor? São os professores? Quem é? Aqui, a ideia de necessidades educacionais especiais passou a incluir, além das crianças portadoras de deficiências, aquelas que estejam experimentando as dificuldades temporárias ou permanentes na escola. As que estejam repetindo, por exemplo, entenderam? Vem cá, maninha, vem. Gente, quando a gente fala aqui, ó, experimentando dificuldades temporárias ou permanentes na escola, e as que estejam repetindo, vocês passam por isso. Eu acredito constantemente aqueles alunos que não conseguem passar de ano e que vocês fazem de tudo que essa pessoa não consegue. Só que alguém quer falar? Quer falar, Núbia? Olha, Patrícia, engloba tanta coisa. O que tu falou aí, a culpa é de quem, de quem. Uhum. Eu vejo que hoje a escola, ela tenta ajudar de todas as formas. Uhum. Mas o problema é a raiz, é a casa, é a família. Tu tá entendendo? Perfeito. Tem que se trabalhar a família, tem que começar de lá, porque os pais, os irmãos são doentes. Doente que eu falo, não é doente da cabeça, é porque eles vivem de uma forma vulnerável.
Sim, exatamente. Então, eu não sei de quem é a culpa, eu só sei que só sobra para os professores. Por quê? É verdade. Porque Eu acredito, eu acredito. eu tenho que, no final do ano, fazer com que todos os meus alunos estejam lendo, porque não existe mais reprovação. Pior. Isso é balela, você sabe disso. No meu tempo, eu odeio uma professora lá do Ceru porque ela me reprovou por conta de uma disciplina na sexta série. Hoje nenhum professor faz isso, né? Eu chorei muito, nunca esqueço. Então, assim, não existe mais, porque você sabe que a meta hoje é não medir a provinha, não mede conhecimento. Aí aquele aluno vai para uma série, vai para outra, sem saber escrever, sem saber ler. Aí, de quem é que tu era professora? Desse jeito. Desse jeito. Aí, assim, Núbia, todos os dias, eu acho que a minha diretora e minha coordenadora, que são ótimas, elas não gostam de mim. E é. Eu acho. Por quê? Todo dia eu estou dizendo, esse menino tem algum problema. Porque todo dia eu estou tentando, inovando para que ele aprenda e ele não consegue. Então, eu faço relatório. Eu estou empurrando relatório para elas lá. Perfeito, está ótimo, está fazendo parte. Porque tem um aluno hoje, Patrícia, que lê textos, que lê palavras no segundo ano, e outro que eu já pelejei. Não sei mais o que fazer. Aí eu digo, esses aqui, assim, vamos procurar resolver? Vamos fazer assim, chama a família. Eu tenho um aluno que ele leva todo dia uns pauzinhos e um negocinho dentro de um outro aluno, viu? Olha só como eu sou abençoada. Aí ele fica no mundinho dele, encaixando. Ele não presta atenção. Ele não termina uma atividade. Ele tem a maior dificuldade. Aí eu já falei com a mãe, disse, mãezinha, leve seu filho. Eu estou lhe dando um conselho para o bem, porque se não fosse, eu jamais faria isso. Eu não vou dar o diagnóstico dele, mas seu filho precisa de ajuda. Precisa. Eu falo, ela pode. E eu tenho todos os áudios que eu mando para a mãe, porque eu me preocupo com as crianças, entendeu? Núbia, é tão interessante essa tua fala, que deixa eu te dizer, quando você tem esse olhar para essa criança, ela criança precisa de um laudo, e possivelmente ele tem um autismo. Patrícia, tudo hoje é autismo, infelizmente o índice de autismo aumentou muito pós-pandemia. Então, os pesquisadores tudo enlouquecendo para descobrir de onde é que vem. Por quê, Núbia, que eu estou dizendo que acredito que ele tem autismo? O que aconteceria aí? Se ele tivesse um laudo, a auxiliar em sala de aula iria estar com ele poderia levar os pauzinhos dele sem nenhum problema, que chamaria de hiperfoco. O hiperfoco dessa criança seria mexer com esses pauzinhos e essas coisas. O que a auxiliar de sala de aula iria fazer? Na aula de matemática, a auxiliar de sala de aula já iria saber que o hiperfoco dele é aqueles instrumentozinhos que ele traz para a sala de aula. Então, ela já ia elaborar o teu conteúdo, ela dizer, Núbia, amanhã nós vamos trabalhar o quê? Tu vai dizer, amanhã nós vamos trabalhar isso, isso e isso. Pronto, a auxiliar já iria elaborar junto com o professor uma atividade voltada para que essa criança utilizasse o hiperfoco dela, que seria mexer nesses pauzinhos, e gerasse um instrumento para poder entrelaçar com o conteúdo da sala de aula. Tu entendeu? Uhum. Vamos trabalhar matemática? Tá bom, vamos trabalhar com os pauzinhos. E aí, quantos pauzinhos tu tem aqui? Vamos contar com a tia? Contava os pauzinhos. Pronto, se tu me der 2, tu vai ficar com quantos? E aí você vai gerando aquele diálogo com ele, e aquilo que era algo esquisito, algo que atrapalha o ensino de vocês, porque ele está focado só naquilo e não consegue focar na aula, iria se tornar uma ferramenta de aprendizagem dentro da sala de aula. Por isso a importância de um laudo, por isso a importância do auxiliar, porque aqui dentro das leis também vem trazendo que é importante e é constitucional que toda criança que possui laudo, ele tem direito ao auxiliar de sala de aula, mas precisa do laudo. Então, eu sei. Tu entendeu como que funciona mais ou menos, por exemplo? Eu tenho uma mãezinha que o menino leva um caminhão desse tamanho para a sala de aula. Se não levar o caminhão, ele não vai para a sala de aula. É um de suporte o autismo dele, mas ele tem que colocar esse caminhão dentro do saco,
montar na moto e ir para essa escola com esse caminhão. O que eu orientei a mãezinha e a auxiliar, porque quando eu sou psicóloga, mesmo sendo na clínica, eu trago a escola, a família, todo mundo que envolve a criança. A auxiliar está pegando esse caminhão, está tornando ele como um instrumento, igual o giz que tu usa, igual o pincel, igual o livro, igual a qualquer ferramenta que tu usa para dar aula. Então, inserir esse hiperfoco dessa criança dentro da contextualização do assunto que tu está trazendo. Entende? Sim. E é até interessante a gente ter esse diálogo com as auxiliares de salas de AE, para poder elas trazer a realidade delas e a gente pontuar estratégias para elas estar trabalhando de uma forma mais significativa com essas crianças atípicas. Tá bom? Quem sabe futuramente. Pois é, mas é como você disse, tudo requer um laudo, né? Tudo requer um laudo, porque sem um laudo não tem como a gente direcionar e não vai ter o apoio do auxiliar, e se não tem um auxiliar, não tem como tu sair dos teus 30 e poucos alunos para ir ficar com os pauzinhos dele lá, dando aula para ele e os outros. Pois é, eu tenho que alfabetizar as crianças, né? Verdade. Agora tu fez uma fala o seguinte, eu tenho que alfabetizar as crianças. E esse menino, Núbia, como é que ele vai ser alfabetizado? Ou seja, nós temos que ter a consciência de bater no peito e dizer assim, eu estou fazendo o que eu posso, estou aqui para alfabetizar, mas eu tenho consciência que essa criaturinha não vai conseguir sair alfabetizada. Olha, Patrícia, é um ciclo, primeiro e segundo ano, você sabe, né? Uhum. E desde o ano passado que minha peleja é essa, com essa criança. Eu falo com a coordenação, eu falo com a mãe. A mãe não aceita. Tu entendeu? A mãe não aceita. A mãe não aceita. Não aceita. Aí, o ano passado era primeiro ano, porque vinha da creche, tá entendendo? Ele não sabia de forma nenhuma fazer o nome dele. Ele aprendeu, ele faz o nome dele completo. Ele tá tirado do quadro, só que ele pega a folha, ele começa do meio e lá do cantinho, ele nunca começa de cima, tu tá entendendo? Que eu acho que isso aí já é alguma... Não sei, acho que... Sim. Aí, eu sempre coloco eles na frente para sentar próximo a mim, porque ele tem vontade de aprender, né? Ele só perde o foco. Se alguém falar, ele não sabe mais onde ele estava. Aí, nessa hora, seria onde a auxiliar chegava e trazia ele para o foco. Vamos voltar aqui, você parou aqui. Seria nessa hora que a auxiliar ia dizer, olha, vamos iniciar aqui por cima. Começa iniciando aqui. O comportamento da criança atípica, ela é aprendida. Ela é aprendida por reforçamento e por imitação. Então, precisa muito desse auxiliar, para que esse auxiliar esteja usando essas técnicas. Técnica de, eu vou escrever e tu repete o que eu escrevo. Pronto, é aí onde eu quero chegar. Nós não estamos deixando ele sem fazer nada, entendeu? Não, a gente não deixa. A minha auxiliar é uma santa. Se eu pudesse, eu dava um salário. Auxiliar, né? Eu tenho, mas ela tem um que é autista, que é altamente agressivo. Ah, entendi. Aí, no dia que ele não vai, porque ele vai lá para Picos ou alguma consulta, ela me ajuda com essas crianças. E ela é muito boa. Entendeu? Ela é excelente. A Thaís. Então, Thaís, o nome dela. Ela tem uma filha que ela é... Que eu já falei, tem síndrome de Down. Sim. Então, ela já tem uma possibilidade maior. É impossível só uma auxiliar para tu, viu, filho? Porque Pronto, aí a mãe de uma... necessidades especiais. Messes, e é tão interessante o que tu está trazendo aqui, que eu estudando aqui as leis, e é uma coisa que eles deixam brechas. Olha o que eles deixam. Eles dizem que tem que ter um auxiliar, mas eles não dizem quantos alunos um auxiliar pode ter. Ou seja, deixa essa brecha que é para poder o auxiliar ficar com 5 ou 6 dentro da sala de aula e se virar, entendeu? Patrícia, eu vou fechar aqui porque eu falo demais e meus problemas são muitos. Inclusive, a neta da Mercê,
ela é minha aluna. E a Mercê é consciente que ela tem algum, eu não sei se é um TDAH, eu não sei. Ou se ela é muito imperativa, mas ela é muito inteligente. Só Eu que ela... acho que é autismo. Ela já tem laudo, Messes? Não, ainda não. É bom. Olha, ela é muito assim, ela é muito agitada, ela não termina as atividades dela, ela fala muito, só fala gritando, ela é igual a minha. Eu grito mais que tu, Annalise. Ela disse, mas ela é muito inteligente, só que eu acho que ela precisa de ajuda. E eu já falei para a avó dela, a Mercê, né? Que ela precisa de ajuda, como a Mercê também sabe que ela precisa. Então, na minha turma, é Deus no comando. Amém. Roninha, tu levantou a mão? Só um tchauzinho que tu deu, foi? Menses, peça para a mãe dela procurar, porque pelo que eu disse, pode ser um TDAH que ela tem, ela pode ser uma criança imperativa. Gente, Patrícia, mas agora tudo é laudo? Antes eu era contra o laudo, só o que acontece? Quando você tem consciência de porquê, da dificuldade daquela criança, o que está acontecendo com ela, por que ela é agitada, por que ela fala muito, por que ela não consegue se concentrar, por que ela é agressiva. Quando você entende o porquê daquilo, fica melhor de você lidar com isso, se chamar o conhecimento também. Eu peço até desculpa a Mercê por eu estar falando uma fala Não, que ela... você sabe que eu que lhe procurei primeiro, né? Falei. Pois é, eu peço até desculpa por uma fala, eu vou falar uma fala que ela falou na escola, semana passada, Mercê. Porque na minha turminha, ela tinha muito aluno, Patrícia, que xingava, sabe? Tinha um que era demais, a Adna. É uma menina que também vem de problema de casa. Teve um dia que essa criança chegou com o rosto roxo. E eu me assustei. Eu disse, Adna, o que foi isso? Ela disse, foi meu pai que me deu um murro. Ai, meu Deus. Pois é. Aí, de imediato, eu já liguei para a mãe, já acionei a direção, e vem pai, vem mãe. Eu sou desse tipo. Eu não deixei passar. Parabéns pela sua atitude, tá bom? Aí eu passei uma semana com a Adna sem recreio para ela parar de xingar, porque eu não vi outra forma. Aí a Adna não xinga mais. Muito bem. A netinha da Mercê, a Annalise, às vezes ela xinga. Ela disse um palavrão. Aí eu disse, olha, Annalise, eu não vou falar com sua avó mais, eu vou falar com sua mãe. Aí ela disse, minha mãe não me quer. Eu fiquei, mulher, eu fiquei com o coração partido naquele momento. Mas é porque é assim, a mãe dela sou eu, entendeu? Quem ela entende entendi. como mãe sou eu. Entendi. Quem cuida dela desde pequena sou eu. Sim, sim. Mulher, eu fiquei com vontade de chorar, acredito. Oh, meu Deus, tão pequenininha, hein, fazer essa fala. Gente, qualquer pessoa aí, eu atendo aqui em Araripina, né? O preço pode não ser tão acessível, mas eu tenho pacotes também lá dentro da clínica que é para pessoas de vulnerabilidade social que possuem NIS. NIS é o Bolsa Família. Então, as mães que aí tiver NIS, que precisem de um atendimento, até o serviço de neuropsicologia, que é o serviço mais caro da psicologia, que é para fazer avaliação sobre doenças mentais, eu faço com o desconto do Bolsa Família para ajudar também essas crianças e essas famílias que passam por isso e não conseguem ajudar profissionais. Então, vocês podem estar indicando, tá bom? Eu já levei ela na neuropediatra e aí ela passou para levar na psicopedagoga clínica e na... Neuropsicóloga. Não, e na psicóloga, só na psicóloga. Aí eu levei para daqui de Marcolândia, ela disse que não tem nada. Aí, como agora eu vou ter que fazer uma cirurgia, aí eu vou esperar eu fazer a cirurgia para eu poder retomar esse tratamento dela. Sim, sim. Agora, essa psicóloga aí, todo menino que você manda é desde que não tem nada, né? É, todos. Não, tomara que não tenha mesmo. Tomara que não tenha, né? Tem, mulher, se não tivesse, eu dava graças a Deus.
É porque, gente, tem muitos profissionais que têm medo de levantar em posse de diagnóstico. Então, eu acho que a gente estuda para isso. Foi tão interessante que eu fechei um relatório e mandei para o neuro lá em Juazeiro, e aí era um diagnóstico realmente bem complicado, porque a criança está com fogo até na casa. E ela ficou com tanto medo que ela não laudou e pediu para a mãe procurar um psiquiatra, porque ela ficou com medo de dar um laudo e ela se comprometer com o laudo. No momento que a gente faz uma graduação, a gente já se compromete ali, não é verdade? Não, mas o problema aqui é que o laudo sai. Se for particular, sai bem rapidinho, entendeu? Já aconteceu comigo aqui, de eu encaminhar uma mãezinha para o CAPS, chegar lá ser mal atendida, quando vai para o consultório do mesmo profissional, chegar lá, o laudo sai dentro de 20 minutos. Pois é, aqui também, se a gente for para particular, sai. Até com ela mesmo. Eita, quando eu levei, ela já sugeriu. Só que foi, será que ela está fazendo... Ei, será que ela está fazendo isso para gerar demanda para vocês, hein? Ela já sugeriu, né, atendimento particular. Só que como o pai da minha neta estava com a perna quebrada em 4 lugares, aí a gente estava cuidando dele, né? Muitos gastos. Aí eu não tinha. Os gastos são muitos, gente. Eu entendo vocês. Tirar um dinheiro para fazer psicoterapia semanal é muito dificultoso. Por isso que eu criei esse pacote para famílias de baixa renda. Vamos passando, que nós não passamos noite aqui. Bora lá. Bom. O princípio fundamental aqui é que todas as escolas inclusivas devem reconhecer e responder às diversas necessidades de seus alunos. Gente, é tão interessante isso. Olha a responsabilidade de vocês. Acomodando tanto o estilo como o ritmo diferente da aprendizagem. Eu fico pensando, como é que vocês dão conta? E assegurando a educação de qualidade. De qualidade, né? A todos através de um currículo apropriado. Modificações organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com a comunidade, não tem nem com os pais, né? Dentro das escolas exclusivas, as crianças com necessidades educacionais e especiais, né? Necessidades educacionais especiais. Vocês veem aí como é bonitinho aí o que vocês devem fazer, como todo mundo está com a ponta da língua afiada para dizer como é que o professor deve trabalhar. Tá bonito, né? Aí o que vocês devem fazer, mas é tão... a nossa realidade aí é gritante. Vocês veem os impasses que vocês passam, vocês veem as dificuldades que vocês tentam colocar isso aqui em prática, ó. Atender as necessidades dos alunos que Núbia tenta atender, né? Acomodar os estilos diferentes que chegam até vocês tentam fazer isso. Ter um olhar com empatia para cada um que chega com sua diversidade, um com os pauzinhos, outro chamando palavrão, outro com a cerâmica dentro do caderno, o outro que veio da rua, né, que só sabe chamar palavrão. Então, vocês tentam, né, desenvolver um trabalho direcionado para cada um. Isso é bem desafiador. É desafiador. Mas vocês viram agora que vocês estão conseguindo colocar em prática o que a declaração, o que as leis vêm falar? Ou seja, que vocês estão afiadas, que vocês estão realmente realmente sendo competentes dentro da sala de aula, que estão realmente fazendo jus da profissão de vocês. Patrícia, eu estou tendo resultado? Gente, resultado, acredito que é muito subjetivo, né não, Núbia? Quando a gente fala em resultado, se tu tiver 1%, Núbia, se aquela criança entrou dentro da tua escola e aprendeu a contar até 5, tu teve resultado. Não, eu agradeço a Deus e digo, mesmo com esses problemas, eles progrediram. Isso! Entendeu? Graças a Deus. Por quê, Patrícia? Eu sou a professora que todos os dias eu pego individualmente cada aluno, nem que a sala vire de cabeça para baixo. Todos os dias eu pego cada aluno individualmente. Perfeito. Eu corrijo a atividade, eu peço para fazer... interesse, né? Exatamente. Eu não fico lendo coletivamente, eu chamo de um por um. Entendeu? Minha parte, eu sei que
eu estou fazendo. E também eu não posso lhe dizer que a escola não ajuda. A escola que eu trabalho é uma escola modelo. A escola Mariano sim, é uma escola a escola muito boa, porque eu sou escorpiana. Se for, eu digo. Se não for, eu também digo. Então, é uma escola muito boa, tem um espaço muito bom. Eu não sei se é porque eu cobro muito, elas atendem, da medida do possível, elas estão me atendendo, elas ajudam. A coordenadora é muito presente, a diretora também. Então, assim, eu queria ajudar essas crianças. Mas você já assim, ajudar além do que eu posso, entendeu? Eu não quero deixar uma criança desse um terceiro ano sem ser acobertada, sem estar ali com o laudo devido que ela tem que ter. Porque, gente, professor é como mãe. Você conhece quando seu filho está com problema, porque você está convivendo com ele. Eu não sei diagnosticar o quê, mas que tem problema, tem, né? E eu quero muito que esses problemas, pelo menos 50% seja solucionado, né? Núbia, graças a Deus. Que você reveja algo para o seu bem. Quando você diz assim, eu quero ajudar além do que eu posso. Quando você traz essa fala além do que eu posso, se torna exaustivo para você. E se você fica doente também, você também vai ajudar menos seus alunos, porque você vai estar gritando em sala de aula cansada. Você vai chegar em casa, vai transmitir para os seus filhos, para seu esposo, também essa sobrecarga. Meu esposo diz bem assim, amor, fala baixo, porque eu só sei falar alto. Eu vou lhe dizendo que você está certa. Você está certíssimo nas suas palavras. Eu trabalho todos os dias de manhã, todos os dias à tarde, e um dia à noite na EJA, na sexta. Eu mandei uma mensagem para a minha diretora e disse, eu não vou, sexta-feira passada, eu não vou porque eu estou pifando. E realmente eu estava. Eu não sou de faltar. Quem me conhece sabe que eu não falto. Se eu faltar lá no Mariano, por algum motivo eu coloco uma substituta. Mas eu não tive forças de dar aula na sexta-feira. Isso é um indicador, um sinalizador de que você está começando a adoecer, tá bom? Então, isso já é um indicador. Então, você vai ter que começar a baixar, vou fazer um exercício de relaxamento com vocês quando eu for aí. Tem que baixar esse cortisol. Quando tu diz que fala gritando, isso significa que o nível de cortisol teu está passando já. O que é o cortisol? É o nível de estresse, é o hormônio do estresse. Quando o hormônio do estresse está ultrapassando, aí a gente fica agitado, falando alto, a gente fica falhando, né? A bateria da gente fica falhando, né, Núbia? Então, tenta tu usar essa fala além do que eu posso. Eu quero que você faça o que você pode, dentro das condições que você tem, faça seu melhor, dentro das condições que você tem. E tenta não somatizar, Núbia, os problemas de todos os alunos que tem ali para tu, porque todos os alunos que tem ali têm uma mãe, um pai, um avô e uma avó em casa, que quando chegar lá, eles vão ter, e você também tem filhos em casa que precisa de você. Sim. Muitas das vezes os professores têm um grau de sensibilidade tão grande, e eu passo por isso na clínica. Tem alguns pacientes meus que, em vez em quando, dizem, mãe, me chama de mãe, eles trazem essa transferência para a sala, para a clínica. E eu fico imaginando assim, como é grande esse vínculo que a gente cria com eles. Mas a gente precisa criar um limite entre eu e meu paciente, entre eu e meu aluno. Eu preciso entender que ali eu sou a professora dele, eu não sou a mãe dele. Eu preciso entender ali que a minha responsabilidade é de trabalhar a educação da melhor forma possível. É fazer com que ele saia dali mais humanizado, que ele saia dali com a educação dele realmente do jeito que é para ser, mas que você saiba que não pode pegar a responsabilidade de mãe para você, porque é impossível, Núbia. É algo impossível tu conseguir isso. Se é algo impossível, isso vai se tornar exaustivo para você e você vai adoecer.
Então, começa a trabalhar isso, a entender, a tratar o outro com empatia, com respeito e com suas diferenças. Mas entender que eles têm mãe, têm pai, têm avô e que eu sou a professora ali na sala de aula, igual eu faço na clínica. Porque tu já pensou, Lúcia, se eu na clínica, eu levo dos meus 50 pacientes, se eu levo a demanda dele como se eu fosse um familiar, como um pai ou como uma mãe, um estupro, violência, alguma coisa do tipo, eu iria adoecer, não ia? Sim. E vocês não é diferente de mim, não. Vocês só estão ocupando uma função diferente, mas é praticamente a mesma coisa. Vocês estão lidando com problemas em sala de aula e vocês estão desenvolvendo formas de resolver os problemas dentro da sala de aula. É verdade? Sim, mas aí eu vou lhe cortar um pouquinho, porque, olha, você é uma profissional, dá para se ver que é excelente. Qual é o seu papel psicóloga? Não é tentar ajudar seu paciente? Uhum. Né? Qual é o meu papel como professora do 2º ano? É alfabetizar. E quando eu não consigo, eu me frustro. Pronto, aí tá o problema. É isso que eu tô querendo botar na tua cabeça. Que não é só tua responsabilidade. Quando tu não conseguir alfabetizar uma criança, eu quero que você não pegue como problema só seu. Que lembre que é problema da sociedade, do sistema, da família, da escola que não tem recurso suficiente para dar para os professores, que faz o que pode e o que não pode, mas que infelizmente nós não temos, e é a realidade do Brasil. Então, eu quero que você não se frustre, que você saiba que você está ali, mesmo um abraço que você dá naquela criança, você já deu muito, tá bom? Então, não se frustre porque não conseguiu alfabetizar, não se frustre futuramente, vão perguntar quem foi a professora desse aluno. Lembra que todo dia quando tu sai de casa, tu sai para fazer teu melhor e tu deixa lá o teu melhor. O que os outros vão pensar lá fora é problema dos outros, tá bom? Não se frustre. Professora. Oi, Anéia. Eu gostaria que minha filha falasse um pouco sobre a importância da dopamina. Pronto. A dopamina, ela é a responsável, né, que até está em escassez praticamente na maioria dos seres humanos, né? Quando é que a gente produz dopamina, gente? A dopamina é crucial para a saúde mental. A dopamina é o hormônio responsável pela felicidade, pelo bem-estar, por acordar de manhã e querer levantar da cama, por motivação. A dopamina é considerada o hormônio do prazer, da felicidade, assim como a serotonina e a oxitocina. São esses 3 hormônios responsáveis. Porém, né, muitas das vezes, elas estão em nível baixo, devido a quê, Dioneia? Devido à sobrecarga de trabalho, estresse, preocupação excessiva, ansiedade. Aí o cérebro, ele começa a emitir o quê? Ele começa a emitir o hormônio do estresse que eu acabei de falar, cortisol. Quando ele começa a emitir cortisol, que é o hormônio do estresse, aí a dopamina vai caindo, a oxitocina vai caindo e o cortisol vai elevando. Quanto mais o cortisol se eleva, mais tu sente dor de cabeça, fadiga, dor no corpo, agitação, não consegue dormir direito, perca de vontade de fazer as coisas, sem motivação, não vê mais sentido nas coisas. Professora, me perdoe, eu não liguei a câmera porque eu não estou conseguindo ligar a minha câmera hoje, viu? Mas já tentei aqui. Aí, para não perder tudo, no geral, eu vou tentando de outra oportunidade. Mas deixa eu dizer, com relação ao meu filho, que ele tem TDAH, e pessoas que têm TDAH, ele também tem autismo e ansiedade. Mas com relação ao TDAH, eles produzem menos dopamina? A pessoa com TDAH, não é que eles produzem menos dopamina, é porque eles precisam de mais dopamina para funcionar do que o normal. A pessoa com TDAH, ele precisa de mais dopamina do que o normal, porque eles só conseguem fazer coisas motivadas. Eles só conseguem realizar as coisas se for coisa interessante, se for coisas que eles gostem, se for coisas que chamem a atenção deles. Então, justamente. Entendeu? Então, por que eles só fazem essas coisas? Porque essas coisas causam dopamina no cérebro deles.
Então, por isso que eles fazem isso. Então, a pessoa com TDAH, ele precisa de uma dosagem melhor de dopamina, por isso que eles precisam tomar algum medicamento. Isso Que é para mesmo, o medicamento, ele vem para botar mais dopamina no cérebro dessa pessoa e essa pessoa consiga usar seu potencial máximo, entendeu? Na risperidona tem dopamina, será? A risperidona, ele é um estimulador da dopamina e um inibidor do hormônio e do estresse, tá bom? Então, por isso que a risperidona é passado para eles, que é para poder ele estimular a secreção hormonal da dopamina e da serotonina para se acalmar, relaxar e impedir que o hormônio que sai a secreção, que é o cortisol, ele se feche e não emita tanto cortisol, que faz com que eles fiquem estressados, impulsivos e inquietos. Então, é para isso que ele serve. Inibir o cortisol e produzir a melatonina e outros hormônios do bem-estar e da regulação emocional, entendeu? Eu tenho um aluno que todo dia eu tenho que medicar ele com risperidona. É tu que medica, criatura? Ele também está tomando 2 horas. A Ritalina, eu indico tomar Ritalina. Ele tem quantos anos, Dioneia? 12, mulher. Começou... Não, o risperidona ele já tinha tomado quando ele era pequeno, aí paramos, aí quando foi agora com a entrada na pré-adolescência, a gente viu a necessidade, aí o médico passou novamente, aí essa Ritalina, ele começou a tomar agora, ainda está na primeira caixa. Dioneia, depois me chama no WhatsApp para a gente conversar sobre isso, para eu te passar as experiências sobre esse medicamento, para eu te passar como tu pode reverter, ao invés de medicamento nessa idade dele, tu colocar outras coisas que vai ajudar ele e deixar para ele tomar Ritalina só mais lá para o final do curso, porque é para perto do vestibular, cursinho, porque a Ritalina tomada por muito tempo, a longo prazo, ela não faz tão bem. A Ritalina deveria ser usada mais pontualmente para concurso, para vestibular, para algumas ocasiões, e não algo permanente que seria todos os dias, tu entende? A gente pode fazer interessante. Foi que algumas farmácias não vendem ela não, né? Porque não, a Ritalina é tarja preta. Se você for ver a caixinha, ela é tarja preta. Nenhum tarja preta vende sem receita, porém tem alguns farmacêuticos que vendem. Tem, mas aqui mesmo tem algumas farmácias que não vendem, não. Tem a que vende, tá entendendo? Aqui vende, aqui tem umas que vende. Até tem alguns pacientes meus que eu ligo para a farmácia vender, porque já são adolescentes que estão fazendo vestibular. Tanto é que esse ano foram 3 alunos meus com TDAH passaram em medicina e outro passou em engenharia. Mas todos começaram a usar a Ritalina no período 2 meses antes. 2 meses antes começaram a fazer uso da Ritalina, e aí conseguiram passar, depois eu cortei a Ritalina, e aí a gente faz uma programação comportamental para eles começar a colocar em prática a programação comportamental e não precisar da Ritalina mais, entendeu? Certo. Aí, doutora, ele toma uma bandinha antes de ir para a escola de manhã, mas a médica pediu para que não desse de forma alguma com o estômago vazio. Tipo, comer alguma coisa. Não, então ele está tomando só um pouquinho, mas ele só tem 12 anos. Depois a gente vai conversar no PV para ver se houve uma mudança significativa. Ele já tem idade suficiente para falar por ele mesmo também, eu posso até dialogar com ele. Então, a gente vai ver outras coisas aí. Eu acho que ele começar a tomar risperidona e Ritalina, 2 tarja preta, com 12 anos, meu amor. Quando ele for entrar na faculdade com 18 anos, essa criatura, como é que vai estar o cérebro dele? Pois é isso mesmo. E tá até recente. É tanto que, como eu lhe disse, a Ritalina mesmo está na primeira caixa ainda. Mas aí a gente tem que procurar saber, né? Só dar. Vamos fazer, a gente conversa depois. Professora, tem muitos motoristas que usam o Ritalina como rebite, né? Na verdade, eles estão usando mais o Vivance. O Vivance é mais potente que o Ritalina, e agora está na moda usar o Vivance, não a Ritalina. Eles estão usando mais o Vivance, né? O Vivance agora é modinha, é caríssimo. O mercado farmacêutico hoje está se aproveitando das doenças mentais para estar criando os novos medicamentos com preço exorbitante.
na qual o Vivance faz o mesmo efeito da Vitalina. A única diferença dos dois é só a quantidade de tempo que permanece no corpo. A Ritalina permanece menos tempo. Núbia dizendo, eu posso tomar? Pode, Núbia, pode tomar Ritalina. Isso aí também fazer a mesma coisa. Já deu vontade de tomar do mesmo, porque diz que passa em torno de 4 horas, no caso do Pedro Henrique. Isso. Deus me livre, mas também tira o sono. Não, tira não, sabe por quê? Se tu tomar de manhãzinha, só pode tomar de manhã. Tu toma de manhãzinha, ele só dura 4 horas no organismo. E o Vivance dura de 6 a 7. A única diferença do Vivance por Ritalina é porque o Vivance dura de 6 a 7 horas no corpo e a Ritalina só dura 4 horas no corpo. Aí, ou seja, se eu comprar o Vivance, eu estou comprando mais tempo de vida do medicamento. Então, sai mais incômodo para eles, para a farmácia. Porém, eu indico o Ritalina, que é R$100, do que o Vivance, que é 400 e pouco. Doutora, qual é o efeito? Agora sou eu que vou falar. Doutora, qual é o efeito do Vivance? Porque eu tenho uma colega que tomava, mas eu nunca quis perguntar ela diretamente. Na verdade, o que está acontecendo com o Vivance? O Vivance começou sendo indicado pelas nutrólogas para poder diminuir a ansiedade, para diminuir o apetite, para diminuir a função cerebral. O que acontece? Quando a pessoa é muito agitada, estressada, tem TDAH, vive que nem Núbia aí, né, sem ter descanso, a mente fica meio que acelerada e pode gerar compulsão alimentar. E aí as nutrólogas estão passando o Vivance para as pessoas tomar, que é para controlar a ansiedade, controlar esses impulsos e emagrecer. Entendeu? É mais para controlar esses impulsos, é o estresse, controlar a ansiedade. Porém, é um remédio para TDAH. Só que aí as nutrólogas passam também para quem quer emagrecer. Tá bom? Ah, meu Deus. Mas é muito caro ele, posso não. Quase 100 e pouco, mulher. Quase 100 e pouco, uma caixa para 20 dias. Sim, mas tem que falar Professora não pode, não, mas compra um Ritalina para tu, mulher. Tu vai chegar na escola, ó, levezinha, Ritalina 4 horas no corpo, bem. Professora, se o efeito é de 4 horas no corpo, mas com o tempo vem os efeitos mais drásticos, né? Os efeitos colaterais são drogas. Taxa preta é uma droga, entendeu? Então, eu não vou tomar, não, filha. Só a testa do natural. Eu vou procurar. Eu vou ver aí como é que vou falar com os professores, se vir alguma diferença considerável. Vou falar também, porque ele também vai continuar, né? Já deu início. Ele pode tomar essa caixa. Ele toma essa caixa e aí você avalia se vai funcionar ou não, se ele está sentindo melhora ou não. Se ele sentir melhora, você deixa ele tomar, porque depois eu vou conversar contigo no PV. Beleza. Sobre algumas pessoas que eu atendi, alguns adolescentes na idade dele, até de Exu e Bodocó, sobre o que as mães fizeram, tá bom? Tá. Maria, tu tá fazendo o que aí, mulher? Tá cortando carne? Mulher cortando a carne para amanhã, para o almoço. Amanhã eu tenho 8 aulas. Tô deixando o bicho pronto. Ai, adoro vocês, a menina. Meu Deus do céu, a mulher tá ligar a câmera. Não pode ficar adorando a carne. Achei tão bonitinho, pareceu mãe. Ei, Luciene, não é só você não, querida. Estou na mesma labuta. E eu passando o nariz, minha gente, eu sou muito alérgica e parece que a Araripina tem um negócio aqui que eu não sei não, meu Deus do céu. Eu estou dizendo que eu sou imperativa mesmo, acho que a minha família todinha, porque eu não conheço da família que não seja assim, então a família todinha. Aqui é... Fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né, Maria? Eu sou assim. Mas só tem eu lavando roupa, eu aposto, nesse frio. Nesse você estava lavando roupa essa hora, mulher. Amiga. Ontem era minha tarde de folga, foi a tarde que eu mais trabalhei. Aí hoje eu tenho que deixar pelo menos a carne pronta. Eu não sei. Vocês são tão maravilhosas. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês aí na lida, essa hora, o quê? 20 horas, quase 9 horas. Olha, Patrícia, para tu ver como tua aula é tão boa, viu, Patrícia? Tua aula é tão boa que a gente tá fazendo. Eu mesmo estou lavando a louça. Eu desliguei porque eu estou lavando a louça e estou ouvindo. Uma faz uma coisa, mas sua aula é maravilhosa, tá vendo?
Ei, Nubia, uma lavando louça, outra lavando roupa, outra cortando carne, mas o ouvido ligado. Eita, pode passar, Elane. Nós dorme, mulher. Nós vamos estar tudo dormindo. Vamos lá, gente. Ó, a parte está garantida na lei, mas ainda tem. Oi, amiga. Oi, Luciene. Estou fazendo da escola aqui, mas estou... Tá fazendo o quê aí, minha linda? Da escola. Tá bom, mas tá aí com o ouvido atento, né? Sim. A parte que está garantida na lei, mas ainda temos que nos preparar, fazendo mudanças, adaptações, procurando nos informar mais para um trabalho realmente efetivo e de boa qualidade. Também para concretização e cumprimento do que realmente é legal. Adequamos nossas posturas para um trabalho com a inclusão que seja ideal para as nossas crianças com deficiência, coisa que vocês já trouxeram aí. Dona Luciene, mulherzinha, desliga aí teu microfone que eu estou vendo só a parte da tua carne. Pronto, tá ótimo, pode continuar, pode passar, Elane. A inclusão escolar é a oportunidade para que, de fato, a criança com deficiência não seja à parte, realizando atividades meramente condicionadas e sem sentido. Eu não sei se vocês já viram aquelas escolas que criam um depósitozinho, gente, eu não vou dizer qual foi a cidade que eu fui, que eu vi, que criam, pega aquele depósitozinho que tem lá e coloca 5 crianças com necessidade especial e um auxiliar lá dentro. Já participaram de algo parecido com isso? Eu achei um absurdo. Isso é inclusão? Não tinha nem espaço para essas crianças sentarem. Gente, era um espaço que dava 2 passadas só dentro desse espaço. E aí, para haver a inclusão das crianças com deficiência no processo educativo, se faz necessário reconhecer a criança como uma pessoa que possui direito à escolarização. E, em seguida, como criar estratégias educativas, que é a angústia de Núbia, criar estratégias educativas que possam contemplar os objetivos traçados. Eita, meu objetivo é alfabetizar essas crianças, não importa se é de rua, se tem com os palitinhos, não importa se tem laudo, se não tem, meu objetivo é alfabetizar. Aí ele vem dizendo, né, que tem que criar estratégia educativa que possa contemplar o objetivo, que é alfabetizar. Tanto para a criança com deficiência, para com as que não são com deficiência. As diretrizes da política de educação especial abrem uma perspectiva para a educação inclusiva quando normatiza o atendimento conforme podemos observar no trecho abaixo. Pode baixar, Elane. Elane, dormiu, minha filha? Pronto. O atendimento educacional tem como função identificar o que é atendimento educacional, minha gente. É aquele que vai além da deficiência, que amplia para aquela criança que vem da rua, que amplia para aquela criança que tem os problemas e vulnerabilidade social. O atendimento educacional tem como função identificar, elaborar, organizar recursos pedagógicos, que é o que eu acho que a consultoria está também ajudando vocês nesse processo de recurso pedagógico, né, Elane? Está tendo aulas práticas justamente para auxiliar nesse processo, é isso? Se eu não me engano? Recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas, que foram tudo que vocês trouxeram hoje, as especificidades das crianças, dos adolescentes que vocês atendem aí, vocês conseguiram trazer todas essas diferenças, né? Daquelas realizadas em sala de aula. Esse atendimento suplementa a formação dos alunos com vista na autonomia e independência da escola e fora da escola, né? Pode passar. O acesso à educação tem início à educação infantil, na qual se desenvolve base necessária para a construção de conhecimento e desenvolvimento global do aluno. Nessa época, o lúdico, o acesso às formas diferenciadas de comunicação,
a riqueza de estímulos dos aspectos físico, emocional, cognitivo, psicomotor, convivência com as diferenças. Gente, olha o que é aprendizagem. A aprendizagem não é só português e matemática. É o acesso aos estímulos que tem na sala de aula, a convivência social com o outro. Isso vai fazer com que a Núbia fala, olha, aqui não pode falar palavrão. Ela está ensinando aquela criança convivência social, para que lá fora ela não repita esse padrão comportamental. Entende? É que a escola ela vai muito além de português e matemática, é um espaço de convivência onde vocês transformam a vida desses alunos, né? E o educador e pesquisador Jamie, né, traz que os principais aspectos do paradigma inclusivo social e educacional ocorrem na escolarização do aluno e as suas experiências do dia a dia escolar, tendo a escola como um espaço coletivo, onde aprenda a se relacionar respeitando a opinião, entre outras coisas. Ou seja, a escola é fundamental quando se trata da inclusão, porque a gente precisa entender que o processo educacional não é só o português e o matemática que eu poderia ensinar meu filho dentro de casa. Eu poderia fazer isso dentro de casa, dizer, não vou levar meu filho para a escola, vou ensinar ele as disciplinas aqui, vou deixar... Não precisa. Só que a escola é que vai promover a convivência social, aquele atrito onde a criança bate no outro e você vai ser o mediador naquele momento, dizer que não pode. Aquela criança que vai trazer os problemas da sociedade para dentro da escola e vocês vão ser, de certa forma, esse mediador dentro da sala de aula. Então, o processo educacional é algo muito amplo e necessário. Pode passar, Elane. Aí. A pesquisadora Isabel, ela destaca que a educação é a essência do processo de humanização da sociedade. Olha a responsabilidade de vocês, gente. Olha a responsabilidade de vocês. A educação é essencial no processo de humanização da sociedade. Deixar o ser humano mais humanizado possível, mais sensível, com mais empatia para com o outro. Sendo assim, a escola deve usar de maneira mais adequada possível o seu espaço e o seu tempo para facilitar e favorecer o aprendizado do aluno. Professores preparados e envolvidos com as atividades e práticas escolares, como vocês trouxeram aqui. Gente, eu quero que vocês saibam que quando nós falamos em educação, não necessariamente precisa ser dentro da sala de aula, Núbia, as meninas aí que trouxeram suas dificuldades com as crianças com deficiência. Não necessariamente precisa estar ali preso dentro da sala de aula. A escola em si pode ser explorada. A criança entrou em crise dentro da sala de aula, o auxiliar pode pegar e dizer ali, vamos ali no jardim, se tiver um jardim, vamos ver ali um gatinho que tem ali, vamos na cozinha ver o que a merendeira está fazendo para o lanche, vamos tomar água, vamos dar uma volta na escola, vamos dar um oi para os coleguinhas que estão ali na outra sala. Então, há momentos que vai necessitar... Tu quer falar, Núbia? Eu só queria enfatizar um pouco que tu falou aí, em relação a humanizar, né? Uhum. Quando você falou isso, eu todo dia faço isso na sala de aula. Eu não começo minha aula sem fazer com que eles agradeçam a Deus todo dia. Tanto que se eu chegar na sala, tia não vai fazer o agradecimento, eles mesmo falam. Que lindo. Porque a gente tem que ensinar as crianças a agradecer, né? Gratidão. Todo dia, eles já sabem as orações. Às vezes eu chamo eles lá na frente, eles nem fazem, eles agradecem pela vida, pela família. Todo dia, a primeira coisa que eu faço.
E Quando peça a você Deus. chama eles lá na frente, você tá fazendo o quê? Você está promovendo um espaço de protagonismo. Você está fazendo com que eles venham até a frente e ocupem esse espaço de protagonista da vida deles e eles mesmos tomem atitude, tá bom? Eles Então, me pedem. Hoje eu vou fazer oração, eles pedem. Sim, perfeito. e em relação às ajudantes, Patrícia, isso acontece lá no Mariano. Uhum. Lá tem cadeirante, aí quando elas estão muito agitadas, você vê nos corredores as meninas passando, para ver se eles se controlam mais, Ai, que entendeu? lindo, que maravilha. Eu tô Isso já adorando. acontece lá no Mariano, viu? Perfeito, perfeito. Eu já estou vendo que vocês realmente já estão colocando em prática. Pode passar. Tendências da Patrícia, educação. Oi. eu só queria falar de uma experiência hoje que eu até achei bem interessante. Eu tenho um aluno no 8º ano, eu não sei qual é o diagnóstico dele. E ele é bem interessante. Eu tenho aula de ensino religioso. Uhum. E quando ele respondeu, a tarefa foi até com a ajuda, mas ele sabe ler e escrever, ele é muito bom em geografia. E eu li as respostas dele, foi 3 questões que foi elaborada, e era a concepções de vida, o assunto da matriz curricular. E eu li as respostas dele, eu achei bem interessante, e eu disse, parabéns, Tiago, gostei muito das suas respostas. E eu não lembro como foi a resposta dele, ele disse, tia, é porque é isso, acho que foi isso que ele me respondeu. Tia, porque é isso que eu penso da vida, eu acho que foi mais ou menos isso que ele me respondeu. Olha, Eu disse, olha, pois, Maria, parabéns, Tiago, você é parabéns muito mesmo. inteligente. Eu sei que ele me respondeu uma coisa bem interessante, sabe? É porque é uma turma muito agitada. Mas, E as Maria, respostas dele foi muito coerente, sabe? aí nós Muito vamos ver coerente. aqui o que Piaget traz. Olha que massa, o que tu trouxe agora. Piaget, ele vem trazer uma reflexão sobre a percepção do aluno a si mesmo no espaço social escolar, ou seja, um senso crítico. Esse aluno, quando ele fez essa colocação, ele colocou o que ele pensava sobre si mesmo, né, no espaço escolar que ele estava inserido, As né? concepções da vida. E foi muito interessante a resposta dele. Pois é, aí Piaget vem falar isso, né? A teoria de Piaget, que é a teoria da educação com enfoque não diretivo de Carl Rogers, o professor é um especialista onde visa ensinar o aluno a refletir, que foi o que o teu aluno fez, sobre a percepção que ele tinha de algo lá fora. Foi muito interessante. Eu disse, muito bem, Tiago, gostei muito. E ele disse, pois é isso que eu penso mesmo. Foi interessante demais. Viu como é importante a gente estar unindo teoria e prática? A gente está vendo a todo momento aqui a teoria e a prática se consolidando. Isso é muito importante, né? Problematizar a teoria com a prática e principalmente ver que vocês estão conseguindo assimilar a teoria e prática que vocês já estão colocando em prática há muito tempo. Pois tá, deixa eu desligar aqui. E Skinny, né? Skinny, ele é analista comportamental e ele vem falar o seguinte, ô Pipa, vem cá, filha. E a Skinny vem falar assim, a escola, ela usa técnicas de modelagem de comportamento para uma aprendizagem que visa o desempenho do aluno. Papel do professor é de técnico que aplica instrumento que garanta eficiência no ensino. Nós vamos já problematizar. Pode descer, Alane. Amiga, pode descer o slide. Quando a gente terminar a teoria dos teóricos, aí a gente problematiza, né? Piaget, Skinny. Vamos ver quem vem abaixo. Se a Elane ainda está por aí. Vocês estão me ouvindo, meninas? Núbia, tu está me ouvindo? Estou sim, estou terminando de lavar a louça, mas estou me ouvindo. Tá lá. Vamos ver se ela aparece. Ela ainda está com dificuldade de passar o slide. Deveria ser a internet. Ela dá um oi aí
para a gente? Professora, enquanto ela dá, Tá, recebe pode a falar. mulher dá aí umas informações aí que eu acredito que você já falou, infelizmente eu não ouvi, sobre as últimas informações sobre o autismo, as últimas descobertas, porque ele tem nível 1 de autismo. Quem Aí, é que tem, criatura? o meu filho, eu não falei que ele tem Pronto. TDAH? Dioneia, assim, está tendo muito estudo atualmente sobre o autismo, que está trazendo telas como os desencadeadores, a genética como desencadeador, está trazendo vários fatores como desencadeadores, mas nada congruente. São apenas levantamentos de hipótese, né? Só que uma coisa que está sendo muito recomendado é afastar o máximo que puder os alunos das telas, porque se não desencadear, mas ele pode, né, vir a reforçar quem já tem. Quem já tem um autismo, ele pode vir a reforçar. Eu até lembro de uma blogueira bem famosa daqui da região, ela levou, eu estou falando isso porque ela levou a público, e ela relatando a angústia dela, porque a filha dela estava sendo muito agressiva, respondona, nunca tinha sido assim, não conseguia se concentrar na sala de aula, e foi para o psicólogo, e o psicólogo disse, olha, mãe, você tem que estar tirando ela das telas, compra brinquedo, massinha, tenta envolver ela em outras atividades. E ela dando o relato dela, que o primeiro dia foi difícil, o segundo dia já foi menos difícil, mas ela disse que quando se conseguiu tirar a filha dela das telas do celular, ela disse que conseguiu realmente que a filha dela voltasse a ser quem ela era, mas a filha dela estava realmente agitada, agressiva, não estava se concentrando. Então, a gente tem que ficar muito atento a essa questão das telas, tá bom? Certo. Porque, assim, as telas... Patrícia, por que as telas? As telas, o que significa? As crianças, elas estão em desenvolvimento. As crianças estão em desenvolvimento cerebral. Então, elas estão criando ainda neurotransmissores. Eles ainda estão na construção. Nosso cérebro, até a gente morrer, o nosso cérebro ainda constrói neurotransmissor. É em constante transformação. Morre alguns neurônios e cria outros neurônios novos. Porém, na fase da infância, é onde está a maior construção desses neurônios. E quando você está aqui sobre uma tela, você vai construir menos neurônios. Os neurônios construídos vão ser neurônios fraquíssimos. Esses neurônios vão ser neurônios fracos e eles vão ter menos facilidade para aprendizagem, porque não vão ser tão sólidos. Então, assim, há um impacto direto da tela com o cérebro. Tá bom? Até na visão, hein? A visão, principalmente, né? Que a visão também atrapalha, mas é através da visão que o cérebro também vai processar essa questão dessas informações. Então, é bom estar deixando. Eu até prefiro, eu lembro que quando nós éramos crianças, a gente assistia muito TV. E eu ainda acho melhor colocar a TV do que o celular, porque o celular parece que vicia mais, porque está pegando, você está usando todos os estímulos. Ele é muito doido por joguinho, aqueles Roblox. Vocês não tem Roblox? Ai, Jesus, será que eu vou... Ele... mas deixa eu te dizer o que é. Deixa eu mandar uma mensagem para a Alane. Sabe dizer o que é? É o hiperfoco dele. Você tem que como é que eu faço, pelo amor de Deus? tratar isso com normalidade. Normalmente, o hiperfoco, eles mudam. De repente, o hiperfoco dele é robô, daqui a pouco vai ser carro, daqui a pouco vai ser outra coisa. Então, o hiperfoco deles vão mudando. Então, você só tem que entender, meu filho agora está no hiperfoco de ser robô. Aqui tem senha no meu celular. Mas se deixar, vamos supor, fácil assim, irmã, ele pega. Ele pega sem a permissão, mas olha, não vai em rede social nenhuma. Ele vai pro robô. É só joguinho, daquele bonequinho quadradinho. Entendeu? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu atendi uma criança com autismo de 2 de suporte, ou 3 de suporte, mas é por aí. E aí, a fono dele dizia que ele não verbalizava, e ele era uma criança considerada não verbal. Ele também, ninguém conseguia fazer nada com ele, porque ele era muito agitado. Ele chegava na sala, então todo mundo não conseguia fazer ele sentar nem focar, ele só rodava. Só rodava a terapia todinha, depois ia para casa. O que aconteceu? Eu descobri, por acaso, porque meu celular deu bobeira, ele pegou meu celular
colocou no microfonezinho, Aham. verbalizou lá não sei o que, eu só sei que ele verbalizou, saiu uma musiquinha, ele colocou o celular lá e deixou essa musiquinha tocar e eu só observei, porque era o primeiro dia. E essa música tocou 15 vezes ou mais durante os 30 minutos de sessão, que o plano de saúde é 30 minutos. Aí eu descobri que o quê? O hiperfoco dele, que ninguém tinha descobrido, pode passar, ok, até aí. Que o hiperfoco dele era aquela musiquinha que está até baixada no meu celular. O que é que eu faço agora, quando eu chego na clínica? Primeira coisa, a musiquinha dele. Depois que a musiquinha dele está colocada, eu vou lá e vamos trabalhar as cores hoje. Aí ele, ouvindo a musiquinha, fazendo um gestinho, eu não sei onde ele aprendeu aquilo. Aí, de vez em quando, vai lá e coloca o amarelo no amarelo, o 1 no 1, vai lá, coloca uma cor em cima da outra cor, aí se dispersa para olhar a musiquinha, mas eu deixo o tempo dele. Só que vai ser gradativamente que eu vou conseguir sucesso com ele. Não, graças a Deus, professora, o meu lê tudo, passa nas provas, ele só, eu acho interessante, professora, é que ele só vê uma vez, ele consegue aprender as coisas só com a explicação e já capta, tá entendendo? Eu não tenho essa facilidade de memorizar as coisas fácil como ele. Normalmente, o suporte 1, ele tem um grau de inteligência muito maior. Eu Vem não cá, Mandinha. não sei de onde que vem isso, mas as crianças da clínica de suporte 1, de suporte, são extremamente inteligentes. Pois esse é. Quando ele quer, Esses quando dias é eu, uma coisa que ele quer, doutora, é impressionante. esses dias eu Mas brinquei também, com quando diz um, não né? quero, Eu disse, ó, R$ 10 para a gente brincar sobre os países. Aí ele disse um país lá, eu digo, não, não existe esse país. Ele existe. Eu digo, não existe, ele existe. Eu digo, depois vamos pesquisar. Quando fui pesquisar, existia esse país. Eu digo, meu Deus do céu, desse 7 jeito. anos. Eu acho interessante assistir filme, e, assim, ver detalhes que você às vezes está olhando. Não viu, não? Eu não consigo pegar tanta Detalhes. informação ao mesmo tempo. Tipo Isso assim, se chama potencialidades. Aí, o que acontece com crianças com deficiência? A gente tem que identificar qual as vulnerabilidades. Aí, as vulnerabilidades, a gente tem que trabalhar para baixar a frequência e a intensidade das vulnerabilidades, que é os comportamentos que sabotam a criança. Os comportamentos atípicos que faz com que ele prejudique a aprendizagem, desenvolvimento e socialização. E descobrir quais as potencialidades dele, o que ele é bom, o que ele é melhor, quais são as potencialidades. Pegar essas potencialidades e fazer com que elas sejam a fonte para que ele possa superar as vulnerabilidades. Entende? Então, por isso que é importante o apoio do psicólogo, que é o psicólogo que vai dar esse suporte. O psicólogo faz esse suporte e passa para o professor. Professor, o aluno tem isso, isso e isso. Tenta manejar dessa forma na sala de aula. Ou seja, o psicólogo também dá uma ajuda ao professor. Vamos lá. A teoria de Paulo Freire, a escola precisa desenvolver mecanismo de mudanças e o professor é o orientador da aprendizagem. A apropriação dos conteúdos somente tem sentido quando é convertida em prática. O que você entende sobre isso? Sobre que o conteúdo somente tem um sentido quando ele é convertido em uma prática. Para vocês, isso soa como o quê? Foi o que Núbia falou. A angústia de que eu ensino, e quando vai para a prática, o menino não sabe de nada. E aí, né, haver aqui a apropriação dos conteúdos somente tem sentido quando é convertido em prática. O que a gente vai fazer? Buscar mecanismo de mudanças. O que nós vamos fazer? Entender o porquê que essa criança não aprende. Por quê? Por que Núbia está certa? Núbia está certa quando ela diz que fica angustiada porque não conseguiu alfabetizar. Porque Paulo Freire está falando aqui que o educador, o orientador, que diga, ele só vai ter sucesso quando o conteúdo ensinado ele for convertido em prática. Quando ele estiver escrevendo. Então, se ele não estiver escrevendo, não obteve ali um sucesso no aprendizado.
Então, vamos buscar estratégia, vamos discutir, vamos ver o que a gente pode fazer por esse aluno. Quando eu cheguei em Araripina, há quase 5 anos atrás, eu peguei as escolas estavam um caos, porque vinha de uma administração de Alexandre da Reis, aonde ninguém se importava com a educação, aonde a educação era jogada às traças, aonde os alunos iam para a escola, não tinha lanche, não, os professores não iam para a sala de aula porque era em greve direto, porque não recebia pagamento. Gente, eu fiquei abismada. Eu chegava na sala de aula com um aluno com 15 anos sem saber fazer o nome. E não era um, não, era 10, era 15. Alunos que não sabiam ler. Tinha aluno com 17 anos que já era mãe e não sabia fazer o nome. E eles se angustiavam. Não sabia ler. E as professoras olhavam para mim e diziam, o que é que eu faço? E a diretora, o que é que eu faço? O que é que a gente faz? E aí foi ter que ter traçado todo um plano pedagógico diferenciado. Foi ter que ter todo um manejo. Pegava esses alunos que não eram alfabetizados com 15, 16 anos, colocava eles no reforço em contraturno, para que eles pudessem aprender lá a alfabetização e, ao mesmo tempo, não perdesse o ano que eles estavam inseridos, para vocês verem a complexidade. É muito complexo, né? Pode passar, Elane. As informações apresentadas descrevem algumas qualidades básicas que servem de alicerce para as instituições escolares, relevando a organização social e o clima da escola, em que o aluno e o professor, com deficiência ou não, participam como autores do ensino e aprendizagem. Pode passar. A instituição escolar inclusiva. Atualmente, a gente verifica que os pais estão preocupados com as propostas educativas. E a gente até percebeu, né, gente, que os pais realmente, tem alguns pais que estão preocupados, né, com algumas propostas pedagógicas da escola, e interessam-se em conhecer, está faltando um R aqui, eu vejo que a Alana está sempre consertando alguma coisa aí, buscando um espaço que atenda à necessidade dos seus filhos, que conte com recursos tecnológicos e socializadores. Pessoal, na escola de vocês, isso se confirma? Existem pais que vão até a escola procurar saber sobre o ensino do filho, sobre o que a escola oferece, sobre como que é o espaço escolar, ou não? Na que eu trabalho, não, eles não vão, não. Eles não auxiliam nem na tarefa de casa dos meninos. Pois é, eu achei essa afirmativa que convém para algumas escolas, para outras não. Aqui em Araripina tem muitos pais que vão nas escolas exigir psicólogos, exigir uma educação diferente. Ah, meu filho está chegando em casa e não está levando tarefinha, o que está acontecendo? Aqui nós temos muito isso, sabe? Pais que realmente estão indo nas escolas cobrar, realmente cobrar e ver a escola, se o espaço é um espaço que está promovendo a educação de qualidade para a criança. Então, os pais aqui, eles têm esse hábito. Isso não quer dizer que seja a mesma realidade em todas as cidades. Aqui são poucos que fazem isso, pouquíssimos. Isso tem a ver com a cultura. Patrícia, que transformei no... Ah, tá bom, amiga, tá certo aí. Tá bom, mas eu vi, amiga, que tinha alguns erros aí, por causa das correrias também, e eu faço no Canva, e o Canva é no celular. Aí, pequenininho aqui, para quem tem problema de visão, eu não sei usar o Canva no computador, minha gente. Vamos lá passar? Pode passar, amiga. Refletir sobre as instituições escolar requer poderar sobre seus princípios, ideologias e cultura, como eu acabei de falar, e apontar as características institucionais essenciais que contribuem ao acesso da escolarização. Não há um consenso sobre quais aspectos constituem uma escola eficaz. No entanto, é necessário eleger alicerces fundamentais. Ou seja, gente, o que é que eu estou querendo falar com isso aqui? Não há como é que fala, um conceito fixo sobre aspectos eficazes da escola, sobre qual é a escola que realmente é eficaz, onde é que está escrito, né, que essa escola perfeita.
Não, não tem. Porém, toda escola precisa ter princípios, precisa ter ideologia e precisa ser pautada em uma cultura. Então, eu acredito que nas reuniões pedagógicas de vocês, vocês discutem sobre isso, sobre os princípios dessa escola, o que rige, como que vocês organizam a ideologia da escola. A escola está baseada em qual cultura? Por que eu estou perguntando isso a vocês? Eu lembro que quando eu estudava no Ceará, uma coisa que a professora inseriu dentro, a diretora inseriu, foi que o aluno que saísse da sala de aula, em horário de aula, a turma toda perderia o intervalo. E aí, quem era que era louco de sair na hora da aula, para a turma toda perder o intervalo e você ser, né, ser lixado pelos alunos? Eu lembro que eu ficava brincando de botar o pé para fora da aula para ver se realmente funcionava, porque se assim, ó, se botar o menos no pé, perto do intervalo. Aí eu ficava botando o pé para ver se realmente perdia, mas eu não tinha coragem de sair. Essa escola, ela tinha várias regras baseadas na cultura da escola. Então, professora, tem uma pergunta aí, se você puder olhar nos comentários, mas não é minha, não. Tu lê para mim? Posso falar um caso particular da minha filha que tem depressão? É esse? Sim. Tá, pode falar. Mas não é eu, não, é outra pessoa que está procurando aí, mas se ela está com um bom pedaço que ela mandou. Mas deixa eu ver quem que é para eu chamar. Luciene. Luciene, faz o seguinte. Me procura no PV, Luciene, depois quando tu cortar a tua carne amanhã, no domingo. Pode me chamar até no domingo também. Aí a gente conversa sobre, fica melhor da gente tratar até pessoas assim, de forma individual. Oi, falou de mim e disse que vai atender no domingo. Não, mulher, mas eu vou só orientar. Não vou, eu só não vou atender ela sábado, porque sexta e sábado eu atendo em Juazeiro. Mas aí eu tô dizendo assim, ela pode mandar mensagem para mim e no intervalo e outro eu vou te respondendo. Na viagem para lá, para Juazeiro, eu vou te respondendo. E aí a gente vai conversando, tá bom? Mas não deixe de me procurar, não. Pode me incomodarem, viu? Se eu não responder de manhã, eu respondo de tarde, nós vamos traçando aí um diálogo onde a gente vai chegar em algum lugar. Eu não deixo vocês na mão, não. Nunca deixo ninguém na mão, não, que estiver precisando de orientação, não, viu? Pois Patrícia, pois eu tenho saudade dessas normas das escolas, porque hoje não tem, né? Aí vocês podem estar criando, Núbia. Vocês podem estar traçando, dentro do projeto pedagógico da escola, quando vocês tiverem reuniões, pessoal, vamos traçar algumas normas aqui da escola com pais, vamos traçar para os alunos qual é a ideologia, qual é a cultura da nossa escola, quais os princípios da nossa escola, quais são. E aí vocês podem estar traçando isso, que eu acho que isso vai ajudar muito a direcionar o trabalho de vocês e fortalecer. Tu também como é que chama? Não acredita nisso, que isso pode vir a contribuir? Não, é no sentido de que, assim, hoje em dia, as leis parece que protegem muito as crianças, entendeu? Tipo assim, ou a escola não quer... Eu não estou achando a palavra para te falar, porque hoje, tipo, aconteceu um negócio lá na escola que eu sou daquelas professoras que eu vou atrás das conversas. Eu vou abrir a porta aqui para minha cachorra ver que não tem ninguém assaltando a casa, tá bom? Tá bom. Voltei, meninas. E aí, voltando aí ao Parque de Núbia, mas aí vocês podem levar as angústias de vocês. Outra coisa, cada aula que eu estou dando para vocês, eu estou pontuando coisas para, na prática, também estar levando para a gente discutir todo mundo junto, visto que na prática vai estar todo mundo lá, tá bom? Pode passar, Elane.
Quais alicerces constituem a tua escola, professor? Qual alicerce constitui a sua escola sem ser de tijolo e barro? De acordo com Aquino, a organização de que a escola venha a se dotar, a cultura que molde seu funcionamento, irá influenciar, Núbia, no que a gente está falando, sobre os alunos de uma vida dupla, de uma via dupla, tanto influenciar a escola, como vai influenciar também o aluno, de forma indireta ou mediada, favorecendo as melhores condições da escola para que os professores respondam de maneira adequada às necessidades de seus alunos. É igual à casa de vocês, as casas de vocês têm regras. Tem horário para os meninos sair, tem horário para os meninos voltar, tem horário para comer, tem horário para dormir, para tomar banho. Tem as regras que não pode chamar palavrão, tem a regra que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode bater no coleguinha. Então, a escola não foge muito disso também, não. Precisa ter essa cultura, precisa ter essa organização. Pode passar, Elane. Essa estrutura, né, e funcionamento de instituição escolar inclusiva deve demonstrar coerência entre o que se diz e por que se faz. Isso começa no projeto pedagógico. Lembra que eu falei que é na hora do projeto pedagógico que vocês vão construir isso aí? Construir a ideologia, os princípios, as diretrizes, o que rege a escola de vocês, tá certo? Pode passar. O desenho do projeto revela o currículo, ou seja, o desenho do projeto pedagógico, ele vai revelar o currículo escolar e as práticas educacionais e os resultados significativos. Pode pensar numa nova dimensão de espaço que possibilite a manifestação da diferença dos modos e esquemas de construção do conhecimento, acompanhada de um trabalho pedagógico que se transforma numa ação compartilhada num espaço de elaboração conjunta entre aluno, família e escola. Pode passar. Ao se valorizar essa interação dialógica, o aluno não é mais um agente passivo e receptivo, mas um sujeito que age e é pelo seu discurso se faz ouvir, recriando-se no seio de outras vozes. A ação compartilhada permeando o espaço pedagógico humanizado e um processo educacional. Gente, deixa eu perguntar para vocês, quem aí faz aquele quadrozinho junto com os alunos das normas de sala de aula sobre o que eles gostariam de ver, por exemplo, em sala de aula, as expectativas dele. Quem aqui tem esse hábito? Pode passar, Lani. De no primeiro dia de aula já fazer isso. Passem a fazer isso, mesmo a escola não tendo, vocês podem estar fazendo na sala de aula. Acabou, não? Acabou, amiga? Terminou. Eu não sabia que tinha terminado com isso aqui, não. Achava que tinha algo mais motivacional para a gente falar, mas não tem, é pura prática mesmo. Então, vamos lá, né? Vamos falar sobre os desafios que essas escolas. Núbia, você pode traçar isso ano que vem. Ano que vem, primeiro dia de aula, já pega seus alunos, senta com eles, faz uma roda de conversa, traça com eles as expectativas que eles têm para o ano, traça com eles também as regras que gostariam de ter. Fulano, diga aí uma regra. O que você gostaria que a gente colocasse uma regra aqui? Ah, tia, que o aluno não batesse em mim, porque já me bateram. Ah, que não fizesse bullying, porque já me chamaram de gordinho, que já me disseram que eu sou feio, alguma coisa do tipo. Ah, vamos colocar aqui isso. Então, construam isso com eles, que isso é protagonizar o aluno. Isso faz com que você, Nubia, sabe o que tu faz quando eles fizerem isso? Ó, vocês viram aqui no quadro, foi vocês que colocaram isso. Foi vocês que fizeram isso. Então, se foi vocês é quem são os promovedores dessas regras aqui dentro da sala, porque não foi eu, não. Foi eu, mas foi com vocês. Eu mediei, mas foi vocês que colocaram. Então, você está atribuindo responsabilidade para eles, entende? Liga o microfone, mulher.
Mas, Patrícia, tem os combinados. É tanto que está lá na escola. Agora, assim, eu tenho uma experiência que eu trabalho no Pernambuco, aqui na Vila Serrânia, e lá também tem uma leva de menino que dá muito trabalho. E teve esses combinados. Aí o que foi que a direção, junto com a escola, com os professores, fez agora? Lá no pátio, eles colocaram as turmas, todas as turmas, primeiro, segundo, todas as turmas. Aí aquela turma que não obedecer às regras vai receber cartão vermelho, amarelo e são cartão vermelho, amarelo e verde. E tá funcionando lá, sabe por quê? Porque ele fica doidinho, porque eles veem que uma turma tá tudo verdinho, né? E o dele é amarelo, já com vermelho. Aí é uma coisa muito interessante, né, que a escola fez lá, e eu acho que as outras deveriam copiar também isso aí, é muito interessante. Perfeito. E aí, o próprio adolescente, ele tem já tem essa questão de competitividade, que a gente não pode, que eu teve um tempo até que, é contra isso, competitividade, não sei o quê. Gente, dependendo da metodologia que a gente use para desenvolver isso, é uma forma sadia, por quê? O mundo é competitivo, né? Agora, você ensinar seu aluno a lidar com a competitividade de uma forma errada, aí passando por cima dos outros, aí é uma forma errada de se educar, né? De se humanizar esse aluno. E aí a aula fica gravada com eu a todo tempo passando a mão no meu nariz, né? Mas não tem problema, não.